Bom sábado, irmãos. Um desejo também de um feliz ano, muito abençoado. E aqui estamos nós, não é? Para mais um ano. E que mensagem se pode trazer à igreja no início de mais um ano? No primeiro sábado de 2025. Vamos esperar só que as crianças se sentem. Que mensagem se pode trazer à igreja no primeiro sábado de 2025? Eu vou fazer algumas perguntas. O objetivo das perguntas não é responder exteriormente, podem responder interiormente, porque é para conduzir a uma reflexão pessoal. Quantos de nós gostaríamos que o ano de 2025 fosse o ano do regresso do nosso querido Jesus? Quantos... Seria maravilhoso, não é verdade? Que isso acontecesse. Um amigo dizia-me nestes dias, estes tempos de passagem de ano, dizia-me que a passagem de mais um ano nesta terra deveria ser motivo de tristeza. Porque isso significa que estamos a falhar na nossa missão de levar o Evangelho ao mundo e por isso é que é mais um ano à espera que o Senhor Jesus volte a esta terra. Nós conhecemos bem o texto de 2 de Pedro 3,12, não é? Podemos ler 2 de Pedro 3,12. Podemos ler todos juntos, aqui cada um na sua Bíblia, em 2 de Pedro 3,12. Diz-nos: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naqueles dias os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então a Bíblia e o Espírito de Profecia deixam-nos claro que, apesar de nós não sabemos entender muito bem, mas que nós podemos abreviar a volta de Jesus. E a grande questão, creio eu, para este ano, e pelo menos para mim neste estudo, é quantos de nós, mais uma vez digo, é para responder interiormente, conduzir uma reflexão pessoal, quantos de nós gostaríamos deste ano contribuir para abreviar a vinda de Jesus? Trabalhar mais na missão de Deus de ir buscar, procurar almas para Cristo, evangelizar mais. E para isso, vocês sabem, todos sabemos, na palavra de Deus, o ciclo do evangelismo, de levar almas a Cristo, é muitas vezes comparado ao desenvolvimento de uma planta. E nós vemos isso em muitos, com certeza que imediatamente vem à vossa mente muitas situações, a parábola do semeador, de Lucas 8, a parábola da semente, termos que nós vemos muito: semente, semeador, solo, fruto, grão, trigo. Não é comum vermos que Jesus usa termos de desenvolvimento de uma planta, da agricultura, para descrever o trabalho de levar almas a Cristo, ou de evangelizar, ou de partilhar o reino de Deus com os outros. E por isso eu gostava que nós hoje estudássemos e fizéssemos um bocadinho, e que fizéssemos uma reflexão sobre este tema. Mas antes de começarmos, pedia que inclinassem as cabeças para orarmos. Ó Senhor nosso Deus, nós neste momento imploramos que Tu nos mostres não apenas a mensagem que devemos partilhar, mas também a maneira como a devemos partilhar, Senhor. Pedimos que Tu nos ensines o que devemos fazer e a fazer da melhor maneira pelo poder do Teu Santo Espírito, para que mais almas sejam ganhas para Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então, começamos por dizer qual é o propósito da Igreja. No livro Atos dos Apóstolos, logo no início, começa com estas palavras. O livro de Atos dos Apóstolos de Ellen White diz: a Igreja é o quê? Um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e a sua missão é qual? Levar o Evangelho ao mundo. Então, como vimos, o levar almas a Cristo, na Bíblia, é muitas vezes comparado ao desenvolvimento de uma planta.
E o desenvolvimento de uma planta pode passar por várias fases, não é? Preparar o solo, colocar a semente, depois tratar a planta e, finalmente, colher o seu fruto, não é? O que é importante aqui lembrarmos é que todas as fases de desenvolvimento das plantas são essenciais. E da mesma maneira, o que vamos comparar é que todas as fases do evangelismo são essenciais. Essenciais significa que não pode haver uma sem a anterior. Não haverá fruto sem passar por todas essas fases. Não haverá nenhuma alma ganha para Cristo sem passar por todas estas fases. E por isso a ideia de hoje era nós refletirmos um pouco sobre todas estas fases e ver se há algum aspecto destes que podemos aplicar mais à nossa vida, que podemos melhorar pessoalmente e como igreja. Muito bem, como é que começa o processo agrícola? O processo de desenvolvimento de uma planta? Em preparar o solo. Muito bem, e o que é o solo? Vamos ler em Lucas, vamos à parábola do semeador, em Lucas 8, podemos acompanhar. Lucas 8, no versículo 15. Aqui está a descrever um dos solos em que caiu a semente, não é? Diz assim: e o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam, onde? No coração bom e honesto, e dão fruto com perseverança. Mais à frente vamos ler o versículo 2, que também nos mostra claramente que o solo é o coração dos homens. Podem confirmar isso no versículo 12. Já vamos ler mais à frente, noutro contexto, esse versículo 12, que fala que o diabo vem e tira a semente do coração dos homens. Então o solo é este coração dos homens, não é? É aí que devemos colocar a semente. Muito bem. A questão é, como é que fazemos isso? Como é que se prepara o solo? Como é que se prepara o coração dos homens? Aqui conhecemos muito bem o método de Cristo. Diz-nos que unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito. E quais eram os métodos de Cristo? O que é que o Salvador fazia? Misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. O que é que fazia mais? Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. E então ordenava, segue-me. Então, aqui nos métodos de Cristo mostramos como é que se prepara o coração das pessoas. Como é que é? Misturar-nos com as pessoas, desejando-lhes o bem, mostrar simpatia, ministrar-lhes as necessidades, granjear a confiança. O que é que isso podíamos dizer que isso pode ser na prática para nós como igreja, para nós no nosso dia a dia? Obviamente ter simpatia, demonstrar simpatia por todas as pessoas, mas também preocupar-nos com os nossos colegas de faculdade, de trabalho, os nossos vizinhos, perguntar como estão as suas famílias, estar disposto a ouvir sobre os seus problemas, sobre as suas queixas, mas também pode ser visitar as pessoas, também pode ser receber bem as visitas aqui e fazer algum seguimento também das visitas, pedir o contacto, contactar regularmente com elas. Pode ser uma Expo Saúde, pode ser ajudando pessoas que estão em necessidades físicas, através da cesta básica, e fazemos um trabalho fantástico também nesse aspecto. Pode ser até para os homens que costumam organizar à terça-feira o futebol. Pode ser uma forma de convidar outras pessoas, ter ali um momento de convívio e começar a preparar nestas relações. Eu tenho a certeza que isto são realmente pôr em prática os métodos de Cristo. São alguns dos exemplos em que podemos preparar o terreno, preparar o coração das pessoas, demonstrando simpatia, atendendo às suas necessidades e desejando o bem. Muito bem, então este é um ponto muito importante. Eu acredito que todos nós estamos envolvidos neste ministério, no nosso dia-a-dia, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. E se não estamos, podemos estar mais, não é? Este é um apelo para podermos estar mais. Mas eu queria vos fazer uma pergunta, que é, com que objetivo
com que objetivo é que se prepara o solo? Qual é o objetivo? É óbvio, não é? É para colocar a semente. Então, temos que passar para o passo seguinte, que é de colocar a semente, não é? E colocar a semente, nós vemos, a Bíblia é muito clara, no mesmo parábola, no versículo 11, o que é que diz lá, que é a semente? Podem deixar sempre aberto em Lucas 8, ou marcado, porque vamos ver alguns textos aí. Jesus, quando começa a explicar a parábola, a primeira coisa que ele diz é: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então, nós preparamos o solo para colocar a semente. Preparamos os corações para introduzir a palavra de Deus. Não é? Este é um ponto muito importante que é muito claro nesta parábola e em toda a Bíblia, não é? O segundo passo é colocar a semente. Agora imaginem que um agricultor só prepara o terreno. Só areja, aduba, trata o terreno e passa o dia todo, o ano todo a preparar o terreno. Este terreno está fantástico, mas nunca coloca a semente. Faz algum sentido? Não faz. Da mesma forma, todos os passos são essenciais. Não podemos ter só, não devemos, não é, ficar só no primeiro passo de preparar o solo, preparar o coração das pessoas e não passar para o seguinte. Lembremos que todos os passos são essenciais. Temos que introduzir a planta, introduzir a palavra de Deus, a semente, no coração dos homens, não é? Esse é o objetivo. E agora, como é que se introduz no coração dos homens a palavra de Deus, não é? Podemos começar por introduzir temas espirituais com o objetivo de que a pessoa comece a estudar a Bíblia. Esse é o grande objetivo que temos neste processo, não é? Sabem que estudos mostram que a maior parte das igrejas cristãs faz muito bem o trabalho de preparar o solo. Obviamente não é genérico, não é? Todos podemos melhorar em todos os aspectos, mas normalmente sim, recebemos bem, somos simpáticos, aprendemos a atender às necessidades dos outros, mas muitas vezes esquecemos que não devemos ficar só em preparar o solo, não é? É preciso introduzir a semente através das questões espirituais. Começar por introduzir temas espirituais, perceber como a pessoa reage, para depois, com o grande objetivo de conduzir para os estudos bíblicos. É muito importante criar as amizades e confiança, abre o coração da pessoa, não é? E depois nós podemos introduzir esse tema e ir seguindo. Estando perto das pessoas, sendo amável, social ou sociáveis, intencionalmente, propositadamente e estrategicamente. Porque o nosso objetivo é introduzir a palavra de Deus dentro do coração das pessoas, não é? E como é que se faz isso? Começamos por sondar, começamos com esses temas espirituais, mas muitas vezes podemos ter relutância em passar para os temas espirituais, e eu coloquei aqui alguns dos possíveis impedimentos que podemos ter para não começar a falar com questões espirituais com os amigos, com clientes, com vizinhos, e que vou partilhar aqui alguns deles. O primeiro, não quero que eles pensem que fiz amizade ou que os ajudei, que ajudei aquelas pessoas ou fiz amizade com elas, com o objetivo de falar-lhes de Cristo. Este pode ser podemos pensar. E a minha pergunta aqui, eu voltaria ao método de Cristo. Porquê é que Jesus se misturava com as pessoas? Porquê é que lhes manifestava simpatia? Porquê é que lhes ministrava as necessidades? Porquê tudo isto? Porquê é que Jesus fazia tudo isto? Para depois dizer, segue-me, não é? Esse era o objetivo de Jesus. As amizades de Jesus tinham esse objetivo. O objetivo era dar-lhe o que ele de melhor tinha para dar. Da mesma forma, as nossas amizades têm um objetivo. Podermos dar o melhor que temos para dar àquelas pessoas. Jesus era intencional e estratégico nas suas abordagens, com um objetivo muito claro, colocar a palavra de Deus em cada coração, não é? Então, toda esta parte, o preparar o solo, tinha esse objetivo.
Aliás, pensem em várias histórias da Bíblia. Se Jesus era ou não era estratégico nas suas abordagens, claro, com a orientação do Espírito Santo. Por exemplo, pensemos em Zaqueu. Quando Jesus diz, tenho que ir à tua casa, foi só para ter uma refeição de convívio? Não, ele no fim disse, a salvação veio a esta casa, não é? Na mulher samaritana, Jesus foi ou não foi estratégico, intencional? No endemoniado gadareno, em tantas histórias que nós vemos que Jesus fez a conexão com as pessoas com esse objetivo. É ou não é verdade? Outra questão que também é parecida, fazer amigos com a intenção de partilhar o Evangelho, isso não será desonesto? Porque as pessoas têm uma expectativa e depois podem pensar, tu só és meu amigo porque queres-me falar de Jesus ou queres-me falar da salvação. Claro que sim. É mesmo assim, podemos ser muito honestos nisso. E eu gostava de vos contar, de falar-vos de Penn Jillette. Penn Jillette é um famoso ilusionista, comediante, apresentador de televisão, autor de livros, influencer. E para além disto, tudo isto, ele é um ateu declarado e até ativista. Até escreve e fala sobre isso. E num dos seus espetáculos de ilusionismo e comédia, ele chama uma família ao palco para aqueles números que têm interação com o público, não é? E essa família, no fim do espetáculo, foi ter com o Penn Jillette e agradeceu muito o espetáculo e ofereceu-lhe uma Bíblia, um Novo Testamento. Eles sabiam que ele era ateu. E é interessante que Penn Jillette fez uma publicação nas redes sociais elogiando essa família, e ele escreve estas palavras que eu gostava de chamar a vossa atenção. Não respeito os cristãos que não evangelizam. Se acreditas que existe um céu e um inferno, e que as pessoas poderiam ir para o inferno ou não ter a vida eterna, como podes achar que não vale a pena dizer isso às pessoas? Interessante, não é? Mas se isto é impactante, vejam a frase seguinte. Quanto tens que odiar alguém para não evangelizar? Quanto tens de odiar alguém para acreditar que a vida eterna é possível e não dizer isso às pessoas? Incrível, não é? Dá que pensar. Então, esta questão não é só uma questão, é até uma questão de coerência e credibilidade, não é? Nós precisamos realmente de avisar as pessoas, de plantar a semente, principalmente aqueles com quem trabalhamos na amizade, precisamos de colocar a semente da palavra de Deus. Vamos ver mais uma questão. Esta é bastante comum. Eu não preciso de falar de religião. Vou mostrar-lhes através da minha vida que sou diferente por seguir a Cristo, e então as pessoas vão interessar-se e vão querer saber mais. Pode acontecer, é verdade, pode acontecer. Mas na realidade o mais provável é que nunca aconteça. E que não aconteça ninguém perguntar mais. E por isso é importante este texto da serva do Senhor, que nos diz: quero dizer-vos, irmãos e irmãs, que devemos trabalhar pelos perdidos onde eles estão. E agora reparem nesta segunda parte. Não devemos esperar que aqueles que têm influência arrepiante do mundo sobre eles manifestem desejo pela salvação das suas almas. Somos nós que temos que manifestar esse desejo por eles. É o exemplo da história das crianças, não é? É neste caso, somos nós, as pessoas estão à espera desse convite, desse apelo, que muitas vezes o Espírito Santo já preparou e está à espera apenas da nossa ação. Muito bem, continuando neste princípio, estou à espera do momento adequado. Deus vai-me mostrar o momento adequado, ainda não é o momento, estou à espera. Então vamos deixando passar o tempo. E aqui, o sábio Salomão tem muito a ensinar-nos. Mais uma vez em Eclesiastes 11, referindo-se a temas da agricultura. Em Eclesiastes 11, podemos ler, Eclesiastes 11, versículo 4. Diz-nos assim: quem observa o vento nunca semeará,
e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, se estamos, o que nos diz aqui o sábio Salomão é que se estamos à espera daquele momento perfeito, em que tudo está certinho e agora temos um sinal claro que agora é o momento para evangelizar, o mais provável é que nunca o faremos. E se nunca semearmos, nunca vamos colher, não é? E se não fizermos hoje e agora, perdemos grandes oportunidades, não é? Na nossa oportunidade para falarmos de outros. Por isso é que no versículo 6 desse mesmo capítulo, o sábio Salomão nos dá o conselho. O que é que devemos fazer? Pela manhã semeia a tua semente. O que é a semente? A palavra de Deus. Então, primeira coisa a fazer de manhã? Falar aos outros da palavra de Deus. Pode ser às vezes até uma mensagem. Pode ser pensar, pedir a Deus, olha, como é que eu vou dirigir-me a este colega hoje de maneira a que eu possa introduzir a palavra no seu coração, não é? Pode ser de várias formas, mas o sábio Salomão diz-nos muito claramente, primeira coisa pela manhã, primeira coisa, semeia a tua semente. E à tarde não retires a mão. É preciso continuar com a mão. Isto é muito importante para passarmos para o próximo passo, não é? Semeia a semente, mas não retires a mão. Continua a tratar dela, não é? Continua, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Pela manhã, semeia a tua semente. Podemos orar a Deus e pedir, Senhor, coloca-me alguém hoje na minha vida para eu poder colocar uma semente no seu coração e fazer aquilo que Paulo diz em Timóteo 4, 1 e 2. Sabem que como Paulo diz, dá aquele conselho a Timóteo. Conjuro-te, não é? Que pregues em tempo e fora de tempo. Não é como Paulo diz lá, se quiserem confirmar nas vossas Bíblias. Para Paulo, o momento é sempre adequado. Portanto, não precisamos estar à espera do momento, porque o momento é sempre adequado para partilhar a mensagem. Sabem que aprendi uma grande lição sobre este tema, e vou dar um testemunho pessoal. Estava a dar estudos bíblicos a uma pessoa e já estávamos nos estudos finais. Mesmo faltavam 3 ou 4 estudos para terminar. E o estudo seguinte era o estudo sobre os testes aos profetas, espírito de profecia, e onde demonstramos que Ellen White cumpre esses testes de profeta, e esse era o estudo que ia fazer. E a pessoa que ia ter os estudos disse-me, olha, no próximo estudo tenho cá uma pessoa em casa e tenho que não é adventista, e ela vai assistir ao estudo também. E eu pensei, bom, então não é o melhor estudo para uma pessoa que não é adventista. Isto é uma sequência, não é? Portanto, penso que vou arranjar outro estudo. Vou pedir a Deus que me oriente para arranjar outro estudo para esse dia. E orei bastante sobre o tema, mas cada vez parecia que me convencia mais que eu devia seguir o plano. E eu estive sempre até à última a pensar, a orar, e fiz esse plano e fizemos esse estudo. E tentando encurtar um pouco a história, foi realmente espantoso para mim e uma grande surpresa, uma grande lição para mim, o resultado desse estudo. A pessoa demonstrou um interesse tão grande, disse, isto faz todo o sentido, nós temos que aplicar isso, temos que aplicar realmente esses testes a tudo o que as pessoas dizem, estes testes que nós aprendemos quando testamos um profeta, não é? Que são bíblicos, faz todo o sentido, e a pessoa percebeu tudo de uma forma e realmente eu fiquei espantado como o Espírito Santo faz maravilhas através das formas. Por isso o momento realmente certo é o momento de agora. Primeiro, semeia a tua semente. Pela manhã, não é? Semeia a tua semente. Muito bem, vamos continuar. Tenho só mais um ponto. Tenho medo de fazer mal. Já ouvi muitas pessoas, eu não sei falar muito bem, tenho medo de dizer uma coisa que esteja errada, estragar tudo na relação. Tenho medo num estudo bíblico, não sei dar estudos bíblicos, tenho medo de dizer alguma coisa que não está errada. Tenho medo de não saber responder às perguntas. Não é? Isso já é comum ouvir isso. E eu, uma vez ouvi uma frase que me marcou e que aplica-se muito bem a este tema também. É muito melhor arriscar falhar do que garantir falhar não fazendo nada.
Não fazer, não tentar, é fracasso garantido. É ou não é verdade? Por isso, nós podemos, colocando à disposição de Deus, nós temos na palavra de Deus promessas fantásticas, e eu gostava de ler uma convosco em Mateus 10, 20. Gostava que todos lêssemos esta promessa, porque está à nossa disposição para este trabalho. Em Mateus 10, 20, diz-nos: porque não sois vós quem falará, mas quem? O Espírito do vosso Pai é que falará, é que fala em vós. Então, muitas vezes, não imaginem quantas vezes eu já pedi isto a Deus. Quando vejo uma pergunta, estou num estudo bíblico e começo a ver as coisas a desviarem-se num sentido que é muito difícil, pode ser difícil reintroduzir, e em silêncio peço a Deus: Deus, tu disseste lá na tua palavra, não é? Está aqui escrito, Senhor, tu disseste isto na tua palavra, eu reclamo esta promessa agora. E Deus vai dar, posso-vos garantir. Já passei muitas vezes por essa experiência e Deus vai nos dar, vai responder, porque Deus é fiel nas suas promessas. Amém? Pois é, normalmente nós vemos que não passamos diretamente de uma amizade ou do futebol ou da recepção logo para dizer vamos ter estudos bíblicos, mas há aqui um processo de ir introduzindo a palavra de Deus progressivamente e podemos introduzir o tema, e temos várias formas de introduzir o tema. Eu lembro-me, é muito interessante o restaurante onde às vezes com os colegas vamos almoçar, tem uma televisão a dar as notícias, sempre, não é? Esse é um tema excelente, ao vermos as questões que estão a acontecer no mundo, é um tema excelente para introduzir e para mostrar às pessoas que a palavra de Deus já previa e dá-nos mais informações sobre o futuro, não é? Usando e tentando introduzir pequenos conceitos, situações em que saber com os nossos colegas como é que está a sua família, como é que estão os seus filhos. Um colega pode comentar: estou a ter problemas com o meu filho adolescente. É uma oportunidade para partilhar uma pregação, para partilhar alguma coisa que dizemos: olha, isto foi importante para mim, eu aprendi muito, se calhar pode ser útil para ti, vou-te mandar esta pregação, este seminário. São formas de nós podermos demonstrar, ir introduzindo pequenas sementes da palavra de Deus no coração daquela pessoa. Temos muitas outras formas que vocês conhecem. Eu sei também, há aqui pessoas que têm lojas, que têm cabeleireiros, que sei que usam muitos destes métodos e até nos podiam dar uma formação de como chegar ao coração das pessoas, preparando o terreno e ir introduzindo, pouco a pouco, estas questões espirituais. Intencionalmente. Muito bem, então a outra questão seria: como passamos para a fase em que a pessoa aceite ter estudos bíblicos? Não é? Isso é um ponto importante também. Nós vemos, porque é muito importante, se nós lemos o versículo, voltando à parábola, em Lucas 8, durante este processo, depois de colocar a semente, o que é que acontece? Aqui é descrito neste versículo 12, Lucas 8, 12, é descrito o que é que acontece. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, mas depois o que é que acontece? Vem o diabo e tira-lhes o quê? A semente do coração. Não é? Tira-lhes do coração a palavra. Tira-lhes a semente do sol. Não é? Para que não se salvem crendo. Então nós temos de continuar a colocar, a preparar o sol, a colocar a palavra e a proteger essa planta com a oração. É um trabalho paciente, que demora, que exige dedicação, tempo, e que até pode ser, às vezes, bastante decepcionante em muitas situações, não é? Quantas vezes o agricultor falta uma semana para a colheita e vem aquela tempestade e toda a plantação e tem que começar tudo de novo, não é? Mas é um trabalho persistente e este é o trabalho que Deus nos pede para fazer. Um trabalho persistente, dedicando tempo. É interessante, não é somente pregação que deve ser feita. Precisa-se incomparavelmente menos pregação, diz no livro Evangelismo. Então o que é preciso? Se não é tanto pregação, o que é preciso?
Importa devotar mais tempo a educar pacientemente outros, dando aos ouvintes oportunidades para se exprimirem. É de instrução que muitos precisam. E que instrução? Agora vai citar Isaías 28:10. Regra sobre regra, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Isto é aquilo que nós fazemos no estudo bíblico. Um texto aqui, outro texto ali, vamos vendo um tema, outro tema, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Então é disto que precisamos. Isaías 28:10 descreve todas estas fases. Este trabalho contínuo. Lembremos que todas as fases são essenciais. Não é que sejam só importantes, são essenciais. Não podemos colher fruto sem passarmos por todas elas, não é? Talvez esta fase dos estudos bíblicos talvez seja um ponto em que muitos de nós podemos colaborar mais e estar mais envolvidos. Nem todos têm que dar estudos bíblicos, obviamente não estou a dizer isto, mas também creio que não devem ser apenas meia dúzia. Numa igreja como a nossa, com mais de 300 membros, não é? E esse é um ponto que eu acho que nós podemos todos trabalhar, porque fazemos um trabalho realmente excelente na ADRA, na recepção das pessoas que nos visitam, em tantos outros aspectos, mas não faz sentido preparar o solo se não for para colocar a semente. Por isso eu acredito que este novo ano pode ser um chamado para todos, para envolvermos mais neste trabalho. A minha experiência é muito interessante. Os manuais que nós temos de estudo da Bíblia são fantásticos. Explicam-se a si mesma. A Bíblia explica-se a si mesma. Nunca vi nenhuma pessoa, por mais experiente que tenha em dar estudos bíblicos, que saiba responder a todas as perguntas. Por isso, não saber responder uma pergunta é uma grande oportunidade para dizer à pessoa com quem estamos a estudar: vamos analisar mais este tema, eu também não sei responder, durante esta semana vamos aprofundar, vamos pesquisar e talvez para a semana possamos saber. Por isso, todos podem dedicar-se a este trabalho de dar estudos bíblicos e de estudar a Bíblia com outras pessoas. Agora a questão é como é que podemos propor às pessoas para estudar a Bíblia. Como é que passamos da fase em que já criámos a relação, preparámos o solo, começámos a pôr pequenas sementes de temas espirituais e queremos levar a pessoa a estudar a Palavra de Deus, não é? Não vou-vos dar uma lista de coisas que podemos fazer, vou-vos dar um exemplo. Um testemunho, uma história que gostei muito, de dois irmãos, Mark e Jim, dois irmãos que se tinham recém-convertidos e foram a um seminário sobre evangelismo. E nesse seminário sobre evangelismo, o pastor que estava a fazer disse: pensem num colega, num vizinho, alguém que vocês já tenham alguma relação, já tenham preparado o solo, não é? Já tenham uma amizade. E agora, o que eu vos peço para fazer é, quando terminar o seminário, hoje, eram vários dias, vocês ligam para essa pessoa e dizem: eu estou a fazer uma formação sobre evangelismo e um dos requisitos e na partilha da minha fé é fazer o estudo com alguém, estudo bíblico com alguém. Queres fazer comigo? Ele disse isto às pessoas e perguntou: quantos aqui vão fazer isto? Era uma audiência bastante grande. Ele na história diz que apenas umas 10 pessoas levantaram a mão. O resto ficou tudo calado. Bom, no dia a seguir, voltaram e o pastor, a primeira coisa que fez foi perguntou: quantos fizeram aquilo que eu disse ontem? Não se levantaram 10 mãos, mas talvez umas 7 ou 8 levantaram a mão. E ele perguntou: e quantos tiveram uma resposta positiva? E as mesmas mãos se levantaram. Exatamente as mesmas mãos que disseram que iam fazer. Então o Mark e o Jim ficaram muito impressionados com aquilo e começaram a dizer um ao outro: o que é que achas de tentarmos? A quem é que ligamos? Falaram: bom, ligamos ao nosso irmão mais novo. Terminou a sessão e foram os dois e ligaram ao irmão mais novo e disseram: olha, estou aqui num curso de evangelismo na igreja onde eu me batizei e um dos requisitos é estudar a Bíblia. Eu gostava de aprendermos a partilhar a nossa fé e estudar a Bíblia com alguém.
E gostavas de fazer connosco? Estás interessado? Eles contam que o irmão perguntou: isso é uma partida? Ou é alguma partida, algum pegadinha, não é? Também diríamos. E eles: não, é sério. Então está bem, eu posso fazer. Eles contam pela experiência, começaram a ter os estudos bíblicos, se interromperam, houve momentos em que o irmão não quis continuar, mas a realidade é que foram fazendo e o irmão acabou por se batizar. Não só acabou por se batizar, como hoje é um dos grandes colaboradores da plataforma BibleStudyOffer.com, que é uma plataforma muito potente nos Estados Unidos que oferece estudos bíblicos a todos. Isto mostra-nos que realmente a nossa honestidade para com as pessoas, a nossa abertura, mostrar as nossas prioridades através destes métodos muito claros, pode ser muito útil no nosso evangelismo. E eu, antes de terminar, gostava de partilhar também um testemunho pessoal, porque ao longo do estudo deste tema, pensei, também tenho que exercitar estas coisas que estamos a pregar, não é? E cada vez que aprofundo esse tema, tenho mais vontade de o fazer. E resolvi convidar algumas pessoas para ter estudos bíblicos, não é? E foi impressionante, realmente fiquei mais uma vez impressionado. Parecia aquele resultado daquele seminário. Cada pessoa com quem eu contactava aceitava. E houve até uma pessoa que, no momento em que eu o convidei, ela perguntou-me assim: mas recebeste alguma mensagem lá de cima para me dizeres isso agora? E eu: sim. Porquê? Fiquei curiosa com o timing, porque foi realmente o timing foi impressionante. E depois ela contou uma história, um dia talvez tenhamos tempo para contar, porque é realmente impressionante o timing, ao minuto em que aconteceu o convite para os estudos bíblicos. Por isso, como vimos antes, o Espírito Santo trabalha, não é? Prepara-nos para todas as coisas. E a grande pergunta é: o que é que Deus quer de nós neste ano, realmente, e nos pede neste trabalho de envolvermos com as pessoas para prepararmos os seus corações através das amizades, de misturar-nos com eles, mas não ficar só por aí, introduzir progressivamente a palavra de Deus nos seus corações, falando de coisas espirituais, até ao ponto de podermos convidá-las para estudos bíblicos. Deus está à espera, realmente, de pessoas que queiram fazer este trabalho de levar e ganhar almas para Cristo. E, antes de terminar, tinha três coisas para comentar. O primeiro é uma visão que Ellen White tem no tempo do fim do povo de Deus. Ela diz: foi-me mostrado o que seria o grande movimento da reforma do povo de Deus. Viam centenas e milhares visitando famílias e fazendo o quê? Abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Este é o trabalho que tem de ser feito. Na realidade, fazer este trabalho é a demonstração de que uma reforma está a ocorrer na Igreja. E isso podemos ver por aqui. E antes dos dois pontos finais, gostava de fazer aqui um pequeno parênteses, recordando que quando olhamos para estes passos de desenvolvimento de uma planta, e aqui eu acrescento também o manter, porque depois de colher o fruto através do batismo, é preciso também fazer um trabalho de manutenção. Aqui em todos estes passos, há algum mecanismo que nós temos que funciona muito bem todos eles, que são os pequenos grupos. Nos pequenos grupos nós podemos convidar amigos que não conhecem nada de Deus para se envolverem socialmente connosco. Nós podemos usar para introduzir sementes, temas espirituais. Nós podemos usar para apelar a batismo e grandes decisões. E nós podemos manter membros de igreja ligados e alimentados constantemente. Então, os pequenos grupos é também uma forma fantástica para cobrir todos estes pontos e todas estas fases. E para terminar, eu gostava de fazer dois apelos. O primeiro apelo
é para aquelas pessoas que nunca tiveram estudos bíblicos e gostavam de ter. Tenho tido uma experiência, já partilhei convosco uma vez, cada vez que propomos aqui e fazemos um apelo para se há pessoas aqui que gostariam de ter estudos bíblicos, há sempre respostas positivas. Sempre. Nunca me aconteceu fazermos o apelo aqui e não ter. E eu pedia que se houver aqui alguém, já no primeiro culto houve já 2 pessoas que vieram ter comigo na despedida. Se tiver aqui alguém na despedida, este é o momento de decidir e ter essa oportunidade de introduzir a semente no seu coração e estudar a palavra de Deus. Esse era um apelo. E o segundo apelo é para todos nós nos colocarmos à disposição de Deus e talvez fazermos aquilo que aquele pastor propôs àqueles 2 irmãos, de pensarmos agora em espírito de oração. Nós vamos cantar um hino de compromisso, chama-se Oração pela Missão, o hino 238. E enquanto cantamos esse hino, pensemos em pessoas que gostaríamos, durante este ano, de introduzir a palavra de Deus no seu coração. Convidá-los para ter estudos bíblicos e disponibilizarmos até para darmos esses estudos bíblicos nós. Mas também, se for preciso ajuda de outros irmãos anciãos, diáconos, outras pessoas que estão disponíveis para fazer esse trabalho. Por isso, apelava a todos que façam este exercício enquanto cantamos o hino Oração pela Missão. Pedir a tua graça para cumprir sua missão. Quero ser a bênção, luz por onde for, levando a esperança em plena confiança. Que a mão que nos alcança é a mão do Salvador. Muitos que precisam, quero ajudar, levando o Evangelho e a Cristo revelar.